Hoje trago aqui para vocês uma história que é meio uma inovação aqui. Uma história, um vídeo HQ. Essa história aqui eu fiz para um vídeo HQ, é esse o nome. Onde basicamente é uma HQ digital que eu trago aqui para vocês. E é a primeira vez que eu faço HQ assim. Com certeza vocês vão gostar, porque faz muito sucesso isso. E é isso. Hoje a história é essa. A história é Oito Armas, O Despertar de Coimbra. Então, isso daí é a história. E a história começa assim. Nova Jersey. Helena conseguiu o cargo. Este é o melhor hospital. Narrador aqui falando. Helena é essa mulher aqui. E esse aqui é o filho dela. E Evandro Zaneto Coimbra, esse é o nome dele. Ele é um brasileiro que está indo agora para os Estados Unidos, porque sua mãe vai trabalhar no melhor hospital do país. Só que não dá, o mundo parece que mudou para ele. E ele é um garoto que sempre gostou do Brasil, um garoto brasileiro. Ele tá triste, muito decepcionado com isso. Mas fazer o que? A mãe dele foi pro Nova Jersey. Aí, chegando na escola, o isolamento foi imediato. A barreira do idioma e o olhar de estrangeiro o mantinham afastado. Ou seja, ele chegou como o esquisito, o estranho. Ele já ficou longe desde o início, porque ele é praticamente o diferente da escola. E o único brasileiro de uma escola de americano. Só que aí até que ele encontra o Fritz, Otto Fritz. Otto era um garoto alemão de poucas palavras, mas com um olhar que entendia a dor de Evandro. Ele ainda dizia: ninguém aqui fala nossa língua, mesmo que todos falem inglês. Ou seja, mesmo ele sendo inglês, não, alemão, ele e o Evandro, não é que eles falam a mesma língua. O Brasil não fala a mesma língua que a Alemanha, mas eles são os únicos diferentes de uma escola que só tem americano. Então, a amizade selou ali. Dois forasteiros contra o mundo. Escola muito patriotista, muito patriota. Aí os dois, Otto, um alemão negro, e Evandro Zaneto Coimbra, brasileiro. Só que aí... E mesmo falando inglês, que ele diz. Porque eles estão falando inglês. Porém, acontece a queda, quando tudo mudou. Quando Evandro viu Elizabeth, ela era loira, tinha um sorriso de gentil, e ao contrário dos outros, não olhava com desprezo ou nojo. O Evandro até tentou chegar nela aí, ele tentou chegar na Elizabeth, e em uma tentativa desajeitada de puxar conversa, só que ele tentou puxar a conversa aqui e falou: oi, eu me chamo Evandro, você gosta de música? Só que ele todo desajeitado, todo um galbubão. Só que ele não percebeu uma sombra que se aproximava dele no fundo. E essa sombra era George, o dono da escola e estrela do time de luta. Não aceitou a interação, pois George tinha um certo crush na Elizabeth. E ele já chegou assim mandando, igual um brabão. Ei, Coimbra, no Brasil você deve ser grande, mas aqui você só é poeira. Já brabão. E praticamente foi isso, assim começou. Só que começou assim, com provocaçõezinhas. Aí foi começando assim, baixinho, até que começou o pesado. O bullying começou com provocações, mas escalou rápido. Em uma tarde chuvosa, atrás do ginásio, George e seus amigos cercaram Evandro. Ele tentou lutar, mas a técnica de George e seu corpo, seu físico, era 1000 vezes superior à de Evandro. Evandro voltou para casa com o lábio cortado, estraçalhado, o olho inchado e a alma fodida. Ele apanhou dos amigos de George. George fez um massacre nele. É decepcionante isso, mas como basicamente
Nesse mesmo dia aí da chuva, que ele quase morreu, o Evandro, ele não teve o que fazer, ele só apanhou. Aí depois de apanhar, ele foi lá pra casa do único amigo dele, o Otto. Pois ele sempre tinha essa. Eles sempre tinham isso de um visitar a casa do outro. Aí depois, mesmo depois ele todo machucado, estraçalhado, ele foi, porque é o único amigo dele, o Otto. Era o jeito. Só que aí chegou na casa do Otto e ele percebeu que o pai do Otto tinha uns movimentos muito estranhos, mais inovador. Aí já chegou. Isso é Muay Thai, não é? Pro pai do Otto. Aí o pai do Otto. É a arte das 8 armas, garoto. Mas não é para crianças que querem brincar. Ou seja, ele tava treinando ali, dando soco ali, o pai do Otto e o Evandro gostando ali. Ele queria aprender para usar isso. Só que aparentemente aí o pai do Otto não queria fazer isso. Ele estava. Ele não tinha vontade, já que ele estava treinando ali joelhadas, cotoveladas, de chutes que pareciam poder quebrar o aço. Por isso que Evandro queria isso. Mas fazer o quê? Ele não aceitou. Só que Evandro, com sua persistência e sua vontade de ser superior um dia, ele insistiu e insistiu para o mestre treinar ele. Só que aí insistiu e insistiu. Evandro insistiu por dias, até que Sepp, o nome do pai do Otto, olhou para as cicatrizes no rosto de Evandro e disse: Eu não vou te ensinar a bater, vou te ensinar a ser inquebrável. Ou seja, ele quer ajudar agora o Evandro. E o treino de ferro começou. Um treino brutal, muito potente. Evandro que nunca tinha treinado assim, com tanta intensidade antes. Aí o treino era brutal e diferente de tudo que o Evandro imaginava. Tudo. Não havia luvas, caras no início. Sua canela deve ser como o tronco de uma palmeira, dizia Sepp. Sepp fazia Evandro chutar sacos de areia e rolar bastões de madeira nas canelas para calejar os ossos. Enquanto isso, Otto cronometrava os tempos e Evandro aprendia o equilíbrio. Ele aprendeu que o cotovelo é a adaga do joelho. É uma adaga e o joelho é uma lança. Aí os movimentos que ele aprendeu: soco, chute, cotovelo, joelho, clinch, vários chutes. Aí Aí foi passando o tempo, até que chegou o dia do baile. A tensão atingiu o limite da escola, todos da escola ali. Ele se aproximava de Elizabeth. Ele tentava, já que Elizabeth, em vez de aceitar o George para ser o seu par, ela quis Evandro. Ou seja, Evandro e George com certeza ia ficar muito triste em ver sua crush sendo tomada por um brasileiro que ele batia todos os dias. Ela não podia escolher o Evandro para um baile desse. E ver eles conversando deixou ele muito furioso. Então, George tentou humilhar Evandro na frente de todos, empurrando brutalmente. Desta vez, Evandro não caiu. Chega, George. Não aqui, não agora. George usava força bruta e o box, mas Evandro era um fantasma. Ou seja, ele não caiu ali, ele usou sua habilidade ali, mesmo após o empurrão. Ele tava tentando mirar ele, mas Evandro, ele lançou um desafio de os dois se encontrarem atrás do ginásio. E assim, os dois se encontrariam. O desafio lançado era um confronto no ginásio local de artes marciais. Os dois lá e várias pessoas. Mas acima de tudo, Evandro, tipo, ele nunca tinha ganhado de George antes, mas essa era a chance. Ele tinha controle emocional. E o Sepp, antes da luta, deu um conselho para ele:
A raiva faz o lutador ficar cego. E um lutador cego já perdeu a luta. Ou seja, a briga foi lançada. Otto e Sepp no ginásio. Eles se encontravam. Evandro enfrentou o George. E era agora o desafio. E para quem pensava que George ia esmagar, estraçalhar Evandro, não foi bem assim. O Evandro, ele foi sábio e esperto. Ele usava o clinch para anular o alcance de George e chutes baixos que minavam a base do adversário. Evandro usava consistência e inteligência contra a força bruta. No round final, George avançou com um soco desesforado. Evandro esquivou lateralmente e desviou-se um chute circular perfeito que estalou nas costelas de George. Crack! A luta tinha acabado. Evandro não tinha o que fazer. George não tinha o que fazer. Ele só teve que aceitar. A luta acabou. Evandro não comemorou com insultos como George. Ele se aproximou e estendeu a mão. Assim, Evandro não se tornou o popular da escola, nem o mais forte, mas finalmente era respeitado ali. Ele e Otto formaram seu próprio grupo de treino sob a supervisão de Sepp. Elizabeth passou a admirar não a força de Evandro, mas sua integridade. O menino que chegou como estrangeiro acuado agora caminhava com a cabeça erguida, sabendo que sua força vinha de dentro e que suas 8 armas eram apenas ferramentas para proteger sua nova paz. 8 armas eram um propósito.